pegar logo o link aqui, ficar na mão. Tem que guardar as janelinhas aqui, cadê? Uhum. Está disponível para o pessoal entrar, agora é só esperar. Pronto, deixa eu puxar essa aba privada aqui, ver se o formulário está funcionando. Está sim, ótimo. Tá aqui. Gustavo, o webinar foi iniciado. Foi sim. Eu estou vendo aqui que não tem nenhum participante ainda. Eu estou falando aqui com o anúncio pessoal, parece que está tendo um problema com o Ciente Studio Ah, e ele está resolvendo isso já. Estou mandando um aviso aqui para o sim. pessoal no Discord já, pedindo para eles acompanharem pelo YouTube, enquanto aqui não volta a funcionar. Tá bem, então. Obrigada. Bom, deixa eu só mandar o recado antes de começar para o pessoal não dar aula para uma sala vazia. Tranquilo.
Bom, já divulguei aqui para o pessoal no Discord, então vamos dar início à apresentação. Peço desculpas pelo atraso e por esse imprevisto. A gente vai dar continuidade ao curso de Python agora. Eu gostaria de dar novamente as boas-vindas a Kevin e Axa e Anne também, que está aqui hoje. Eles que estão encabeçando o mini curso de Python. E não, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Perguntas podem ser feitas tanto aqui no chat do Zoom, quando vocês conseguirem entrar novamente, tanto quanto pelo YouTube, ao longo da apresentação. E eu vou passar as perguntas para os apresentadores. Kevin, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Ok, muito bom dia aí para todo mundo que está acompanhando, né? Bom dia pessoal que também está aqui da organização. Antes de começar o tema de hoje, né, o nosso exercício de hoje, eu queria voltar aqui para tirar uma dúvida que ficou, acho que foi do Ítalo, se eu não me engano, na última aula, no finalzinho da última aula, que ele perguntou sobre a leitura, né? Se quando a gente chama essa função de ler o CSV, se ele sempre pega a primeira linha e utiliza como os rótulos, né, das colunas. A gente respondeu que sim, ele sempre utiliza e, bom, geralmente é verdade, mas retratando aqui o fato, né, você tem um parâmetro chamado header, esse aqui, cadê? Que ele é basicamente ele pode ser um número, uma lista de números ou a palavra none, que basicamente o que ele quer dizer. Se passar none, ele não vai pegar nenhum campo, então ele vai deixar esse cabeçalho aqui vazio, né? Esse TP escola, no nota CH e por aí vai. Eles seriam tipo a primeira linha, né? Ele pularia esse carinha aqui. Se eu botasse zero, por exemplo, ele teria o mesmo efeito de agora, né? Ele pegaria a primeira linha. Se eu botasse uma lista tipo 0, 1, 3, por exemplo, ele pegaria a primeira, segunda e quarta linha e usaria como título das colunas, né? Então, sim, normalmente, se você não passar nada, ele vai pegar a primeira linha, mas você pode especificar uma linha que você queira pegar. Lembrando que essa linha é uma linha válida, tá? Se isso no seu dataset tiver algum comentário, alguma linha que ele considere, digamos assim, inválida, né? Ele não considere que fosse uma linha, como posso dizer, não dado válido, né? Então, um comentário, uma coisa do tipo, ele vai pular e essa linha zero não seria a primeira linha de fato, né? Seria a primeira linha válida, a primeira linha depois de um comentário, por exemplo. Então, isso é importante caso o seu CSV tenha algum comentário, algum metadado desse lá dentro. Mas, basicamente era isso, né? Que tinha faltado tirar, ficou faltando essa explicaçãozinha ontem. E vamos lá dar prosseguimento ao curso. Ana, você quer falar agora dos microdados? Essa partezinha aqui, a gente pegou o dataset? Sim. Bom dia. Tá dando para me ouvir de boas? Uhum. Dando sim, Anne, pode continuar. Show. Então, bom dia a todos. É, vale Anne, ressaltar. desculpe Oi? te interromper já no início da sua apresentação, mas é só para avisar o pessoal que está no YouTube que o Ciente Studio voltou a funcionar agora. Então, Ah, eles ok, podem entrar no espera o Zoom agora, pessoal. por favor. Obrigado pela paciência. Pode dar continuidade à apresentação. Desculpe interromper. Pode continuar? Uhum. Sim, para ressaltar de onde a gente está tirando os dados que estão sendo utilizados nos exercícios. No caso desses dados do Enem, que a gente está trabalhando, esses dados são disponibilizados abertamente no site do gov.br, pelo INEP, e a partir daí a gente retira esses dados e pode trabalhar com eles. Se não me engano, esse que a gente tem agora, que a gente está trabalhando, ele é de 2018, certo, Kevin? Uhum. É tipo um recorte de 2018. Sim, é um recorte de 2018, e tem dados novos, esses dados são atualizados, permite que a gente possa trabalhar com ele, que quem tiver curiosidade possa fazer suas próprias análises com dados mais recentes. Uhum. Só lembrando que esse dataset é bem grandinho, tá? O 2018 total, ele tem cerca de 3 gigas, depois descompactado. Então, a gente mandou só um recorte, né, que tem a parte relevante para nosso exercício aqui.
Mas quem quiser se aventurar, né, pode baixar aí. Você vai ter um bocado de dados para brincar. Que tem várias informações de cada participante, né, desde nota até a parte que vai olhar aqui, né, tipo escola que ele frequentou, etnia, tipo, muitos dados mesmo que você preenche naquele formuláriozinho de inscrição para o Enem. Então, tem bastante coisa que você possa fazer num estudo aí. Mas, enfim, vamos lá para a atividade. Todo mundo teve acesso, todo mundo que está aqui, por exemplo, pelo menos no, faltou o nome agora, no Zoom, teve acesso a esse notebook do Enem? Deu uma olhada ou algo do tipo? Chegou a brincar um pouquinho com ele? Isso não tem problema, tá? Só para saber realmente onde cada um tá, senão eu vou ter que esmiuçar mais um pouquinho. Mas se não tiver mexido, tem problema não. Não sintam vergonha. Até agora, nenhum comentário a respeito, Kevin. Então, vou assumir que não, então. Então, vamos lá. Essa atividade aqui, basicamente, a gente tem uma breve introdução aqui, né, que fala basicamente sobre o Enem, né, que é um curso curso não, um exame bem importante para pessoas aí do ensino médio, né, que eles querem entrar no ensino superior, seja numa faculdade privada ou pública, né, alguns ganham desconto, etc. Depende, né, do plano que aquela faculdade está oferecendo. E, né, isso aí é de grande importância, não só para isso, né, como também para estudar, né, tipo a qualidade, né, digamos, o principal foco antes disso, antes de até ser um exame de ingresso, ele era justamente avaliar como está a qualidade, né, do ensino médio no nosso país. Então, é de grande importância a avaliação desses dados, para a gente saber quais escolas estão indo bem, né, se escolas públicas estão rendendo, né, já que o dinheiro vem do nosso bolso. Então, é interessante a gente ter esse exame. E dito isso, a gente queria fazer uma verificação, né, se realmente as escolas públicas ou particulares têm alguma vantagem assim explícita dado as notas. Então, por exemplo, será que a escola particular tem um desempenho melhor do que a pública em qualquer prova? Ou será que tem, sei lá, algum tipo de prova, sei lá, tipo ciências de natureza, que as escolas públicas aparentemente têm alunos melhores? Ou estão dando uma oportunidade melhor, né, para esses alunos aprenderem mais, terem um melhor desempenho? E a partir disso que a gente pegou esse dataset, né, começou a avaliar. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente vai trabalhar com a base de dados, é justamente tentar entender o que essa base de dados nos fornece. Primeiramente, a gente importa aqui as bibliotecas que vamos utilizar, que seria o Pandas e Matplotlib, né? Matplotlib para mostrar os gráficos, para a gente poder entender melhor os dados sem ter que ler um a um, e o Pandas para a gente poder fazer essa leitura, né, essa manipulação dos dados. Primeira linha aqui, na segunda célula, quer dizer, a gente lê o dataset, que seria esse carinha aqui. Lembrando, tá, quem está usando o Colab também tem que importar o arquivo, então você tem que estar com ele na sua máquina ou no Drive, que é você vai lá e joga ele para cá, para ele poder fazer o uso desse dataset. Então, vamos lá. Lê o dataset e aqui eu dou um head que ele mostra, né, os 5 primeiros dados para a gente dar uma olhadinha. Então a gente pode ver, como eu disse, esse dataset resumido, né? Ele só vai ter o tipo de escola, esse TP escola, que ele tem esses 3 tipos, né? Um é o tipo de escola não declarado, né? Ele não diz se é público ou particular. Escola tipo 2 é pública, escola tipo 3 é particular. Tem outros tipos também, tipo 4, etc. Mas isso aqui ele é meio que uma redundância da particular com alguns detalhes. Só que, se eu não me engano, a gente elimina esse carinha aí. Vamos lá. Esse NU nota CN, que seria a nota daquele participante na prova de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagem e Código, se eu não me engano, e Matemática. Então, beleza. Agora a gente sabe o que nossos dados dizem, né? Tipo, isso aqui, né? O que cada uma dessas colunas nos fornece. E a gente sabe que cada linha é um participante que fez a prova. Então, agora a gente começa a vir para a parte de filtragem. O que seria filtragem? Lembra que eu disse que a gente queria comparar as escolas particulares e públicas? Então, a gente tem um terceiro dado, até um quarto ali sombrio, mas enfim, vamos focar só desse primeiro aqui, por enquanto, que seria esse tipo não declarado. Como ele é não declarado, a gente não pode assumir nada, né? A gente não pode assumir, tipo, ele é não declarado, vamos botar, sei lá, 50% em um, 50% em outro. A gente não pode fazer isso. É ruim de nossa parte, né? Mas, digamos assim, interessante se fazer é ou desconsiderá-lo ou considerá-lo de alguma forma diferente, né? Tipo, realmente uma terceira variável aqui. Nesse caso, o exercício ele pede para a gente excluir os dados, certo? Então, eu vou ter aqui a nossa colinha, deixa eu voltar aqui para cima. Já com ele já executado, que seria basicamente isso aqui. O que essa célula faz? A gente está querendo remover, certo? Esses dados que estão com valor 1 na coluna TP Escola. Porque lembrando, né? TP Escola com valor 1 quer dizer que ele não declarou o tipo da escola de que ele veio.
Isso aqui, eu não lembro se a gente chegou a mencionar nas videoaulas, acredito que sim, mas posso estar enganado, vocês falam aí, se não ter falado no chat. Mas o que que isso aqui, o que esse carinha aqui faz, né? Esse colchete aqui. Isso aqui é uma coisa que o Python permite a gente fazer, chamado List Comprehension. Que nada mais é do que, digamos assim, um jeito de você enfeitar, de você deixar seu código um pouquinho mais enxuto em questão de linhas, você não digita muita coisa. Você digita só esse colchete aqui e dá uma operação, ele vai executar essa operação por todo o nosso dataset. Seria equivalente, deixa eu botar aqui, em vez de botar esse carinha aqui, tipo, dados Enem, TP escola igual a 1, seria tipo for e in, copiar aqui para ficar mais fácil, só ficar digitando muito tempo. Dentro desse carinha aqui, faça if igual a 1, aí faça alguma coisa. Basicamente isso aqui, né? Isso aqui está escrito aqui de forma implícita. Você pode ver que é bem mais enxuto, bem mais, assim, é menos poluído visualmente, né? Você fazer uma list comprehension do que fazer isso aqui. Mas toda vez que a gente fazer essa list comprehension, no fundo a gente está fazendo um for, que é passar por todos os dados daqui. Então, bora lá. O que esse carinha faz? Ele vai pegar todo mundo que tem tipo escola 1 e vai marcar. Então, lembra da que a gente falou de máscaras de acesso na aula passada, na aula 3? Então, basicamente, vai criar uma máscara a partir daqui, né? Todos os caras que são igual a 1, ele vai guardar o índice. Tipo assim, guardou nossa máscara aqui. E a partir dessa máscara, ele vai usar essa função .index, que vai pegar todos os índices desses caras dentro da Enem, ou seja, a máscara da máscara, né? Utilizando essa primeira máscara aqui, a gente vai usar essa máscara e acessar no original. Acessando esse cara no original, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui na lista, porque ele retorna, se eu não me engano, é uma tupla dos índices, né? Então, a gente transforma isso aqui na lista, e a partir dessa lista, a gente usa a função .drop. Essa função .drop, o que ela faz? Ela remove, né, essas linhas ou colunas do data frame que a gente especificar aqui. Então, especifica os índices que a gente quer remover. E ele vai lá e corta, ou seja, vai cortar todos os alunos que têm essa escola não declarada. Esse in place true, se não me engano, é só para ele manter a ordem dos carinhas. Então, por exemplo, 17, 18 e 23. Então, removi tipo 19, 20 e por aí vai. Então, poderia ser que o 23 ele mudasse de ordem aqui, bagunçasse. Esse in place quer dizer para ele ficar ajeitadinho. Enfim, depois de fazer isso aqui, que a gente removeu os dados, a gente usou esse value counts. Para que serve isso aqui? Isso aqui é basicamente só para a gente contar quantos tem de cada valor, para a gente ver, né, que ele não vai contar o número 1. Então, por exemplo, quando eu chamo value counts, ele vai pegar todos os valores que possam ser repetidos ou não, né, todas as ocorrências de algum valor dentro dessa coluna dataset e vai contar. Então, por exemplo, ele viu que a ocorrência do valor 2, né, que são pessoas de escola particular, não pública, pessoas de escola pública, eles tiveram 15.300 ocorrências. Já de escola particular especial, digamos assim, que é a 4, teve 4.600, e de escola particular normal, né, tiveram 65. Então, você vê que a amostra aqui é bem pequena, escola particular. E aí, né, botei o head aqui novo para a gente ver. Você pode ver que, diferente desse primeiro head que a gente mostrou aqui, que ele tem tipo índice 0, né, 1, 2, 3, tá tudo sequencial bonitinho desde o começo, já tá pulando alguns índices, né, tipo 17, 18, 23, foi que o dataset está bem reduzido, porque a gente tirou essas colunas aqui. Só que aí, quem já mexeu com ciência de dados pode estar se perguntando, mas realmente a gente tem que remover as colunas? Então, tem duas explicações para isso. Normalmente não, a gente só fez isso porque o exercício pediu, né, digamos assim, tipo, ele pede para a gente excluir, explicita excluir, só que realmente isso aqui não é a melhor ideia. Por quê? Porque quando você remove dados, você está como se fosse assim, perdendo dinheiro, né? Porque esses dados custaram uma coisa para coletar, né? Geralmente você paga um cara para, sei lá, anotar dados de algum tipo de espécie, por exemplo, fazendo uma análise de biologia, ou então um cara que está lá, sei lá, no próprio Enem mesmo, aquele pessoal que verifica os documentos na hora da entrada, vai que ele está anotando alguma coisa, né? Você está usando recurso, está gastando dinheiro para isso aí, você pagou por esses dados, né? Geralmente você deveria, né? Você tem o interesse de utilizar todos eles, né? Você não quer remover dados assim do nada. E também, acho que a gente pode falar um pouco melhor disso, né? Tem outros problemas, né, inerentes a isso aí, que é justamente da manipulação dos dados, né? A gente pode, acho que no finalzinho seria mais interessante a gente comentar sobre isso aí na hora dos gráficos, que pode ser que a gente tenha uma solução precipitada, porque justamente a gente cortou esse tipo de valor aqui.
Mas, enfim, por enquanto, como a atividade pediu, né, a gente vai excluir e a gente não vai olhar muito para isso aqui por enquanto. Vamos lá, a gente olhou aqui, né, que realmente os caras foram excluídos, né, não existem mais as colunas. E agora vamos para a segunda atividade. Vou voltar aqui para o que está preenchido, que seria separar as notas por cada tipo de prova por escola, ou seja, para as escolas públicas, eu separar todas as notas de ciência da natureza, ciências humanas, linguagem, matemática, e a mesma coisa para a escola privada, né? Separar as notas deles para a gente poder analisar individualmente depois. Então, o que eu fiz aqui? Mesma ideia lá, que a gente fez aqui em cima, né? Usando List Comprehension, eu peguei todos os índices que tem o tipo escola igual a 2. Transformei em lista, né? Para a gente poder acessar. E guardei esses carinhas aqui para a gente poder usar depois, né? Que eu chamo aqui de índices pub, que seria índices da escola pública. E particular 1 e 2, porque esse 4 e 3, a gente, nesse estudo aqui, está considerando que os dois são particulares, tá? Então, por isso que a gente faz esses dois pedaços e depois junta as listas utilizando a função extend do particular. Mesma coisa, mesma ideia. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Deu para entender ou eu estou falando rápido demais? Só esperar um pouquinho, Kevin, para ver se tem algum comentário. Uhum. Que vai ser bem... As próximas partes vão ser bem parecidas com isso aqui, né? Então, se alguém não entendeu, por favor, fale. Senão vai ficar difícil para entender o resto. O Abner falou que estava tudo ok e no YouTube não tem nenhuma pergunta. Então, Pode continuar, né? pode continuar. Vamos lá. Espera só um segundinho que eu vou tossir aqui. Pronto, desculpa. Vamos lá. Agora que a gente tem os índices, né? A gente sabe todas as ocorrências, né? Todas as linhas que os alunos da escola pública estão e todas as particulares, né? Porque a gente fez essa lista aqui, que é a junção dos caras que estão tipo 3 e tipo 4. Então, uma vez que a gente tem esses índices aqui, a gente sabe em quais linhas eles estão, a gente só faz guardar essas notas. Então, por exemplo, notas de ciência de natureza para a escola pública. A gente acessa as notas, né? As notas de ciência de natureza, só que utiliza as linhas que a gente guardou, quem sabe que é de escola pública. Então, aqui vai pegar todo mundo que tem essa nota nas escolas públicas. E aí, né, para a prova de ciências humanas, linguagens e matemática. E aí, depois de pegar todo mundo, a gente foi lá e montou um data frame utilizando a função concat. Se eu não me engano, a gente já falou sobre isso aqui na aula passada, mas não faz mal repetir, né? O que esse concat faz? Nada mais é do que ele vai pegar esses pedaços do data frame, né? Que lembrando, como a gente está acessando uma linha toda do data frame, isso aqui basicamente são várias series, né? É basicamente um mini data frame, né? Uma coluninha dessas. E a gente está pegando essas colunas e concatenando, né? Juntando um data frame maior. Já que esse data frame será novo, ele basicamente vai criar um data frame novo aqui que contém todos esses carinhas como colunas dele. E vai salvar aqui, né, nas notas gerais pub. Tá horrível hoje. Enfim. E aí, né? A gente fez isso aqui para a pública. A gente repete a mesma coisa para a particular, só que dessa vez utilizando os índices, né, que a gente encontrou lá em cima das escolas particulares. Mas a ideia é a mesma, só acessa a mesma coluna e pegar as linhas que a gente está interessado e depois concatenar tudo isso aqui para deixar guardado. Beleza. Próxima atividade, né, uma vez que a gente já tem todas as notas de cada escola, a gente vai verificar quais alunos tiveram uma nota acima de 500 nas provas. Por que 500? Se for um número arbitrário, né, digamos assim, que seria exatamente a metade da prova, né? Então, pensando assim do ponto de vista da graduação, que a gente tem 50% de aproveitamento mínimo, né? Porque é para um instante passar. Então, eu suponho que se o cara conseguiu pelo menos metade da prova ali, ele foi ok, né? Ele conseguiu uma nota razoável, né? Esperada, digamos assim. Então, a gente vai contar, né? Por cada tipo de escola, quem conseguiu uma nota acima de 500. Isso aqui, como eu disse, ele disse daqui uma dica, né? Criar uma função. Essa função, basicamente, ela vai pegar a lista, que nesse caso aqui seria nosso series, né? Que é uma das colunas do data frame. E tem esse contador, toda vez que ele encontrar um carinha que é maior que 500, ele vai olhar, adiciona mais um no contador e depois retorna esse contador, toda vez com os carinhas que ele encontrou, né? Com a soma total. A gente faz isso aqui para a escola pública, a gente cria aqui uma lista para guardar essa aqui, então, ciência da natureza, vai lá, chama a função em cima dessa lista de ciência da natureza, e quando chega o resultado, vai lá e guarda, que foi, por exemplo, 2.889 alunos de escola pública tiraram nota acima de 500 em ciência da natureza. Mesma coisa para outras disciplinas, né?
E a gente pode ver aqui o resultado final. Mesma coisa para particular. Você pode ver até que, olhando assim de cara, alguns números são bem parecidos, mas já percebe alguma diferença entre esse daqui, por exemplo. Das ciências humanas, o pessoal aqui foi bem melhor, aparentemente, do que aqui, né? E bora lá. Depois disso, a gente vai lá e quer visualizar isso aqui de forma gráfica, né? Porque aqui a gente tem um bocado de número. Você pode ver, passa aqui, esse número aqui é bem maior que esse, sim, mas imagine que isso aqui podia ser dezenas de milhares de números, né? Dezenas de milhares de dados. E então seria bem difícil, né, visualizar isso aí, como eu posso dizer, só olhando os números aqui e batendo um por um, tipo, ó, essa aqui é uma nota de A, essa aqui é uma nota de B e tal. Então, generalizando, né, pegando, digamos assim, para qualquer caso, o que seria mais interessante seria a gente plotar um gráfico. Então, aqui a gente vai plotar 4 gráficos aqui, tá? É aquele subplot, né, são uma figura só com vários gráficos, como você pode ver a chamada aqui. E nisso aqui a gente só vai declarar um gráfico para cada uma das notas. Então, por exemplo, nesse eixo 1 aqui, eixo 1, posição 0, que seria esse primeiro gráfico. A gente coloca as notas de ciência da natureza. Tá aqui, notas pub, P500, posição 0, que seria justamente ciência da natureza aqui. Coloca a de pública, coloca a de particular. Isso aqui são parâmetros, né? Tipo os labels, que seria para a gente rotular cada pedaço do gráfico. STR Angle, isso aqui é rotação, porque ele começa na vertical, né? Então, ele fez a rotação 180 graus para ele ficar mais bonitinho de ver. O auto PCT, que a gente explicou aula passada, né? Que ele vai fazer o cálculo da porcentagem da amostra. Já mostrar aqui. Então, ele vai bater esse primeiro cara aqui, né? Que é 2.889. Com esse 2.900 e pouquinhos, vai somar, calcular o total. E depois tirar a porcentagem de cada um dentro desse total, né? Para a gente já poder ver esse número aqui bonitinho calculado, você tem que quebrar muita cabeça. Shadow True, só para ficar sombreadozinho aqui. Que é um pouquinho mais, assim, bonitinho o gráfico, né? Só perfumaria. As cores também, isso aqui vocês podem escolher, a gente só botou isso aqui, que acho mais bonito. E o título. Mesma coisa para os outros, né? Nada especial demais aí. Então você pode ver, nesses primeiros gráficos aqui, dá a impressão de que a escola pública está tendo performance melhor, né? Tipo, tem mais alunos de escola pública que conseguem tirar uma nota de 500 ou mais, certo? Então, quem pode concluir com isso? Alguém tem alguma, como é que eu posso falar, alguma conclusão já a partir disso aqui? Você acha que já pode dizer, pá, a escola pública é melhor que particular, só a partir disso aqui ou não? Ok? Tem algum comentário no YouTube, Gustavo? Aqui no Zoom não, no YouTube também não. Mas tem um pequeno delay daqui pro YouTube. Se tiver algum comentário lá, eu aviso depois. Ok. Então, vamos continuar. A princípio, eu imagino que a gente pode dizer que sim, né? Aparentemente, a escola pública está tendo uma performance melhor. Só que aí, eu vou deixar a Anne falar mais um pouco sobre isso. Esses dados, eles podem ser um pouco equivocados. Porque, deixa eu puxar aqui nosso análise anterior. Quando a gente coloca aquele não declarado, você vê que a figura já muda um pouco de figura, certo? Para ver o quão perigoso pode ser a gente remover algum dado do dataset. Não considerar, por exemplo, só esses não declarados, que pode ser um ou outro, como muda totalmente a perspectiva que a gente pode ter quanto ao resultado mesmo. E graficamente pode mentir bastante, como no que a gente acabou de gerar. Ele dá a entender que a escola pública está bem melhor que a particular. E vendo esse outro tipo de gráfico, esse outro gráfico que tem os não declarados, a gente percebe que não é algo tão certo, não é uma certeza assim. A estatística ela é consideravelmente poderosa para diversas finalidades na sociedade que a gente vive. Uma das formas que usam bastante isso para manipulação de nossas ideias é no marketing, como existem diversos casos conhecidos por aí, relacionados à Amazon, que manipulava justamente isso. Para fins jurídicos também, usam estatísticas de forma muito poderosa.
Mas o que é mais fácil de fazer com isso, com esses gráficos, com essas análises, que é um pouco perigoso, é criar mentiras e desinformações e uma certa confusão na ideia das pessoas. E basta apenas você usar os dados errados ou manipular eles de forma errada. No nosso caso atual, a gente apenas chega a uma conclusão um pouco que o resultado não tem tanto poder, não é o que a gente imaginava. Mas é importante ter em mente que governos e grandes empresas usam a mesma ferramenta que a estatística para tomar decisões importantes e te convencer a comprar produtos e tomar decisões. Um exemplo disso que acabou de acontecer, num contexto mais atual e crítico, foi a manipulação dos dados em relação aos internamentos com Covid. O que isso acaba sendo manipulado hoje em dia e fornece desinformação para convencer as pessoas a não se vacinarem, por exemplo. Com isso é importante a gente ter em mente o quão essa ferramenta é poderosa e pode afetar uma sociedade inteira. Então, ao trabalhar com isso, sejamos bastante cautelosos e usemos com responsabilidade. É basicamente isso. Uhum. Normalmente, né, entrando nessa fala, você pode ver que quando ele coloca no declarado, né, tem uma fatia enorme, tipo, mais de 80% dos nossos dados, eles foram considerados, né? E do que isso é relevante? Isso é relevante, dado que, como eles estão declarados, pode estar tanto no caso da pública quanto na particular, a gente vê que esse estudo aqui é meio que inconclusivo, né? Tipo, a gente não pode dizer com verdade, né, com veracidade, dizer tipo assim, olha, a gente tem certeza que a pública é melhor do que a particular por causa disso, disso e aquilo. Não tem, entendeu? Então, isso aqui foi mais, digamos assim, um chamado para você lembrar que mesmo que as contas matemáticas, né? Cadê? Opa. As contas matemáticas aqui estão tudo certinho, está tudo batendo. A gente tem que sempre lembrar de se questionar, né? Tipo, se esse resultado ele deu o esperado e se deu o esperado, por quê, né? Será que a gente não ignorou alguma coisa? Será que a gente não esqueceu de outra coisa importante? O detalhe também aqui que esquecendo de mencionar é que a gente tem uma amostra de escola pública bem maior, tá? E aqui em cima a gente pode ver que mesmo se a gente somar o 4 e o 3 como escola particular, ainda assim não chega nem metade do que a gente tem de dados de escola pública, né? Então, a gente tem uma contagem maior de escola pública, mas pode ser simplesmente porque a gente tem mais dados, né? A gente tem mais carências caem nessa caixa aqui, né? Então, sempre vão ficar atentos a esse tipo de coisa. Não é dizendo que um é melhor que o outro, né? Novamente, isso aqui é mais um dia para chamar a atenção de vocês, para você ficar bem atento com esse tipo de dado, né? Sempre questione seus resultados, sempre olhe as coisas com um pouco de dúvida para não acabar assumindo coisas errôneas. Tudo bem, pessoal? E aqui, outro elemento aqui que vai dizer mostra a soma total, né? Tipo, a total, todas as notas, basicamente é a junção de todos esses carinhas aqui, que dá esse último gráfico. Ok, pessoal. Alguma dúvida com relação a esse primeiro exercício aqui do Enem? Uma coisa que queiram contestar ou discutir? Pelo visto, não, a não ser que façam um comentário daqui a pouco. Então, fique à Uhum. vontade. Uma coisa que eu lembrei é que eu ia falar, acabei passando direto. Essa parte aqui, quando a gente removeu os dados, para poder montar essa lista aqui essa máscara de índices, né? A gente tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Eu escolhi uma opção que seria, né, como eu falei para vocês, utilizando list comprehension, pega todos os carinhas que são marcados igual a um, depois usa esses caras para indexar os elementos da lista aqui e tudo mais, né? Só que aqui mesmo, que seria uma versão mais antiga desse dataset, né, digamos assim, uma versão de teste que a gente tinha, você pode ver que eu já utilizei uma função diferente. A gente foi, digamos assim, na mão, né, passo a passo, marcando cada um nesses índices aqui, e depois a gente usou esses caras para poder, como eu falo, acho que está em outro canto. Uhum. Tem o tempo aí, mas enfim. A partir desses carinhas aqui, não, essa aqui mesmo é. A partir desses carinhas aqui, né, a gente foi lá e acessou. Então isso aqui seria uma segunda maneira, né, de você fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que, digamos assim, com mais controle, né, você mesmo foi lá e fez sua marcação. Existe também outra forma, que é utilizando as próprias funções
data frame do Pandas, ou do Series também, que seria o iter rows e, deixa eu ver o nome aqui que se não esqueço, o iter items. Porque eu tô falando para vocês verem, né, que isso aqui não é a resposta, digamos assim, 100% correta, né, a única resposta. Não, tem vários caminhos para chegar aqui e cada um tem sua vantagem. Isso aqui, por exemplo, lhe dá mais controle, né? É uma coisa assim, digamos, para quem não entende muito da linguagem, né, quem nunca viu muito list comprehension, isso aqui é algo mais legível, né? É mais fácil de entender, por mais que seja um pouco mais, digamos assim, feioso, né? Maior, tem mais coisa lá. Você entende a sequência lógica mais fácil do que você consegue ler isso aqui, né? Entender qual é a sequência lógica disso aqui. Outra coisa interessante também é o controle, né? Você poder fazer não só a contagem, mas outro tipo de operação aqui em cima. E já utilizando as funções, deixa eu criar aqui uma célula só para mostrar para vocês. Ítalo Fest, talvez com a contagem dos dados, uma diferença enorme, talvez. Teste melhor. Exatamente. Se você conseguisse, né, jogar esses dados para um lado, Eu fazer vou uma média pedir, das Kevin, notas. Kevin, Oi. eu vou pedir para... Eu vou reler o comentário do Ítalo só para ficar registrado no YouTube, já que você passou meio Sim, é por cima. verdade, né? Talvez com a contagem dos dados tenha uma enorme... Não, tenha uma diferença enorme, talvez, entre aspas, um teste de média poderia dar um viés melhor para ver se esses valores realmente são estatisticamente distintos ou não. Uhum. Não fica aí no exercício extra para quem tiver interesse. Pegar esses dados e tentar usar esse teste aí que o Ítalo sugeriu. Talvez a gente consiga estar resultados mais conclusivos, né? Ou, de fato, descobrir que nossa amostra não é tão interessante assim, né? Não fornece muitas informações. Mas voltando aqui, seria... Vou mostrar você a função. Acho melhor puxar a documentação mais fácil, colocar aqui. Tu não consegue ver? Consegue, né? Sim. Imagino que sim. Seria esse carinha e esse carinha aqui. A função interrows que você chama, ele vai retornar uma tupla. Cadê aqui? De índices e series. Então, basicamente, ele vai retornar o índice da linha. Cadê? Vamos ver pergunta aqui. Ele retorna esse índice aqui da linha para cada iteração. E ele retornaria a linha como um todo, né? Tipo, todos os dados da linha. Então, quando a gente poder olhar, por exemplo, naquela parte que a gente faria a verificação do CMOC 500, a gente ia poder fazer isso de uma vez só. A gente olhava, tipo, é pública, é maior que 500. A gente olhava o índice, olhava esse carinha aqui e olhava a nota, né? Então, a gente já teria acesso ao índice do cara, sem ter que fazer esse count aqui, né, para contar os índices. E a gente teria acesso aos dados que a gente quer olhar. Então, talvez a gente consiga fazer isso aqui até mais rápido, né? Em menos linhas de código, se a gente usasse esse iter rows, por exemplo. Mesma coisa com... Eita, o controle do bits do zoom tá em cima, mas enfim. Esse iteratas aqui que é sobre o próprio series, né? Que como aqui a gente passou... Cadê esse aqui? Como aqui a gente passou só o dados Enem TP Escola, que é uma coluna só, né? Seria uma series. E essa series podia ser iterada... Eita. Essa series podia ser iterada utilizando esse iteritems, que tem a mesma ideia, só que em vez de ser o índice e a series, né? Seria o índice e o valor só. Porque ele é só uma coluna, então ele retornaria só o valor dessa linha aqui, né? Desse índice específico. Então, né, tem outra opção para vocês fazerem, caso vocês queiram se aventurar e mexer um pouquinho no dataset. Outro jeito de montar essa filtragem aqui, até com a forma de não remover, né? Tipo, você marcar só os índices sem remover esses caras aqui, pode ser uma ideia interessante também. Ok? Então, bora lá. Acho que dá para ir para o próximo exercício já. Caso ninguém tenha mais alguma dúvida. Deixa eu ver Deixa qual eu é esse aqui. só verificar aqui, Kevin, em todo caso. Pronto. Nada no YouTube. Quem quiser pode E ir já aqui, perguntando, nada. tá? Enquanto eu vou fazendo a limpeza aqui. Fala mais uma coisa, Gustavo? Não, não, nada até agora não. Pode continuar Ok. e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca no Q&A, no chat e eu interrompo aqui a apresentação. Ana e Axel querem comentar uma coisa também a respeito do dataset do Enem, antes da gente ir para o próximo? Não, amigo, pode continuar. Ok. Bom, esse aqui, ele é... Esse aqui a gente pegou por base ali numa análise do Kaggle. Eu não lembro se tem o link aqui embaixo. Não, mas eu vou ter que colocar depois que passar os créditos, né, devidos. Isso aqui era uma competição que teve de Machine Learning em 2017, se eu não me engano.
que a ideia, ele tem um dataset enorme, né? Dois datasets enormes que seriam de teste e de treino. E a ideia era que a partir disso aí você olhasse, né? Tipo o dataset de treino, por exemplo, e você verificasse paradas de treino, por exemplo. Nas cidades citadas aqui, deixa eu pegar aqui o nome que eu não lembro de cabeça. Aqui, Filadélfia, Boston, Atlanta, eita, e Chicago, aparentemente eles estão com vários constranamentos, né? Tipo, os tênis ficam muito tempo parado e aí não rende tanto assim, né? Tipo, os tênis estão parados, não estão andando e você basicamente não tem a eficiência que um trem deveria ter, né? Com o metrô, por exemplo, também. Então, tem esses dados aí de tempos que os trens ficam parados, dado um certo percentil do percurso deles, e a ideia era tentar fazer um algoritmo de machine learning que pudesse identificar, né, tipo, quais regiões tinham esse congestionamento, né, digamos assim, maior, para tentar, por exemplo, evitar que outra linha nova pudesse passar por lá, ou para pessoas que moravam naquela região ficarem mais atentas a que horário, né, poder pegar, né, que percentil seria melhor pegar o trem, dado que ele talvez não É, atrase tanto assim. Pode dizer. não, não, foi problema da minha conexão. Pode continuar, peço perdão. Ok. Então, isso aqui, como eu disse, né, era para ser uma tarefa de machine learning, porém, como machine learning não é o foco do curso, a gente vai ficar só com a parte de tratamento de dados, tá? E os resultados, digamos assim, mais conclusivos, quem quiser dar uma olhadinha depois, eu vou mandar um notebook, né? Acho que já está lá, na verdade, na pasta. Depois eu vou colocar o link do Kaggle aqui que a gente esqueceu, para vocês poderem dar uma olhada melhor, talvez, na parte de machine learning, né? Quem tem mais interesse. É bem interessante isso aqui. Mas, enfim. Aqui, a gente faz o carregamento do dataset normal, né? Nesse caso aqui, eu não vou executar como eu fiz do Enem, porque esses datasets são bem, como eu disse, são bem grandinhos, então vai demorar um bom tempo para ele ler, para processar e tudo mais. Então, já com essa execução aqui, esses datasets estão lá para vocês testarem, se vocês quiserem rodar isso aqui e ver por si próprios, né? Se vocês quiserem também brincar um pouquinho com isso aqui. Mas, por agora, para a gente não perder muito tempo esperando as coisas executarem, eu vou só mostrar para vocês o que já deixou executado aqui. E a gente vai tirando dúvida qualquer coisa, se sobrar tempo a gente pode talvez rodar uma coisinha aqui ou lá. Mas enfim, vamos lá. Primeiro a gente lê os dois datasets, né? Tanto de teste quanto de treino. Depois a gente vai trabalhar mais no de treino, que é justamente o que seria colocado no algoritmo de machine learning para ele poder começar a treinar, né? A sua... Treinar a rede neural, o algoritmo, etc. Vamos lá. Esse dataset aqui é bem grande, como eu já falei, né? Você tem que ver que ele tem várias colunas e ele vai basicamente dizer esse row ID era o ID da linha dentro do dataset, porque geralmente quando você faz um machine learning, você tem uma base de dados enorme e você divide, né, um pedaço dela para treino e para teste. Então, provavelmente isso aqui era basicamente marcando que era qual linha, né, a partir de qual linha do dataset original esse cara foi cortado. Então, na linha 192 mil, não 1 milhão e pouquinho, eles cortaram esse carinha aqui e começaram a botar os dados, né? Aqui tem a posição geográfica, né? Latitude e longitude. Uhum. A rua de saída e entrada, né? Que não é tão relevante para a gente agora. Mas basicamente isso aqui basicamente são coisas do mapa, né? Para a gente poder marcar isso aqui, poder localizar isso aqui geograficamente falando. Vou dar uma passadinha por esses caras aqui que não são tão relevantes para a gente agora. E tem essa parte aqui, que tem total time stopped e time from the first stop, P50, P20, P80, etc. Lembra que eu falei as percentis? É basicamente isso. Aqui ele fala quanto tempo o trem ficou parado nos primeiros 20% do percurso, 40% do percurso, 50%, 60% e 80% do percurso, até chegar no 100%, né? Similar a esse tempo parado, né? Temos também o tempo desde a primeira parada. Então, quanto tempo se passou desde que ele começou a andar, né? Desde que ele parou e reiniciou a rota? Em 20%, 40%, 50% e por aí vai até 80%. Também tem a distância, né? Porque ele pode ser que ele tenha parado, mas também, né, quanto tempo ele andou, né, digamos assim, quanta distância ele percorreu do tempo que ele começou a andar, a mesma ideia, né, 40, 50, 60, 80 e por aí vai. E no final a gente tem aqui na cidade, aqui as dados se referem, então isso aqui, no começo é tudo Atlanta e o resto está lá mais embaixo, né, Filadélfia e etc. Aqui a gente usa a função describe, isso aqui é bem interessante, porque ele dá médias, medianas, modas, percentis do seu dataset.
Colocando aqui, você pode ver, né? Tipo, a contagem de quantos carinhas eles têm disso aqui, qual a média dessa, posso falar, dessa linha não, coluna, do desvio padrão, o menor valor, o percentual de 25%, por aí vai, né? Só que ele basicamente dá uma descrição estatística do seu data frame para você poder, né, talvez, ter diga já, assim, já uma ideia mais aprofundada do que você quer fazer. Você pode ver que os valores aqui são bem pequenos, né? E é menos sexto, né? Ou pequenos, não, grandes, multiplicados por um exponencial. Então você vê que tem muitos dados, são dados bastante robustos, né? Valores altos. Mas enfim, isso aqui é só para a gente dar uma olhada, né? Para a gente entender o que cada coluna quer dizer. E agora aqui a parte da análise em si, né? Que como o do Enem tinha, a gente vai primeiro, né, estudar essa base de dados, a gente já tem a noção do que cada coluna representa, quais colunas são mais importantes para a gente. Agora a gente vai dar uma olhada, né, ver o que os dados querem dizer para a gente. Diferente da do Enem, como eu falei, né, a gente tem menos dados, né, por mais que a gente tente olhar acho que era 20 mil e pouquinhos dados lá, depois de quem fez aquele corte, ainda assim aqui a gente vai ter uma quantidade muito maior de dados, né, muito, muito, muito maior. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Plotar um gráfico e saber, primeiramente, aqui a gente faz a concentração de dados por cidade. Então, por exemplo, aqui em Filadélfia a gente tem essa quantidade de dados aqui, acho que é perto de 400 mil aqui. É 400 milhões, não, 4 milhões, né? Não, 400 mil, exato, 400 mil. Se é ruim para vocês verem, tá, pessoal? Vocês avisam que eu dou um zoom aqui, que até para mim tá um pouco difícil de ler esses números aqui, mas enfim. 400 mil aqui, perto de 400 mil dados são só da Filadélfia. Isso aqui no dataset de treino, tá? No dataset de teste, se mantém nessa proporção, só que no valor lá é diferente. Lá tem uma quantidade diferente de dados. Mas a porcentagem, você vê que ela se mantém, a distribuição mantém uniforme. E aí queríamos Boston, Atlanta e Chicago, né? Em ordem decrescente digamos assim, relevância, né? De presença no dataset. Então, a vez que a gente vê aqui, né? Qual a nossa cidade que tem maior impacto, que provavelmente vai influenciar mais no nosso treino, a gente vai começar a estudar ela melhor. Aqui, para dar alguns detalhes, né? A gente usa a função iloc. Esse iloc, deixa eu lembrar agora do que ele faz, eu tenho olhado. Se eu não me engano, e eu vou confirmar aqui, dando uma colinha na documentação, o iloc, ele basicamente faz, digamos assim, uma inversão de colunas por linhas. Então, por exemplo, se eu passar aqui, é isso mesmo, exato. Se eu passar, por exemplo, iloc count. Count é uma coluna, certo? Cadê? Não, count não, perdão. Se eu passar city, por exemplo. City é uma coluna, certo? Só que se eu passar iloc city, ele vai citar, em vez de citar, tipo, eu tenho a linha 0 e eu tenho, sei lá, a cidade de Atlanta lá. Ele vai pegar a cidade de Atlanta e listar todos os dados que a gente tem de Atlanta. Então, tipo, o row ID de Atlanta, todos os rows ID de Atlanta, etc. É como se eu fizesse uma inversão do dataset, tipo, quem a linha vira a coluna, quem a coluna vira a linha. Depende do dado que você passou para lá. Então, vamos lá. Eu chamo o lock aqui. A gente bota com o índice do data frame, provavelmente fazer uma inversão de todo mundo, né? Para poder essa leitura aqui, em vez de ficar ao contrário, seria um gráfico de... Isso aqui é um gráfico de barras, outro seria um gráfico de colunas. Exato, eu acho. Ou ao contrário, enfim. Basicamente só para a gente inverter para o gráfico ficar um pouquinho mais fácil de ler, né? Isso que é essa ideia do iLock que ele faz. E o value count é justamente, né, para a gente ver a contagem de ocorrência, né, da uma cidade. Aqui a gente bota o gráfico de barra, esse aqui é o de barra, o outro é o de coluna, ok. E aí, ele vai fazer isso aqui. Lembrando, né, novamente, subplot. Quando a gente bota, lembrando na aula passada, né, 1, 2, significa que a gente vai ter o quê? Cada eixo vai ter 2 elementos e a gente vai ter só um eixo. Mas se fosse, né, 2, 1, novamente, 2 eixos e cada eixo com um elemento. Só para lembrar que isso aqui é importante, eu meio que estou passando por cima, né, mas lembre-se que isso aqui, desses carinhas aqui, né, quantos eixos você tem e quantos elementos você tem por eixo. Faço um plot desse. Também, né, lembrando o que a gente tinha falado, eu tinha citado ontem, mas acho que a gente não chegou a mostrar exemplos, né? O Fig Size, né, que ele justamente configura o tamanho da sua figura, né? Isso aqui, se eu não me engano, ele é em inches, que é o padrão lá americano de medida, que ele diz o tamanho aqui da sua imagem total. Lembrando que isso aqui é imagem total, tá? Um gráfico só ele vai ocupar só, nesse caso aqui, 50% dessa imagem total. E
uma coisa interessante é que esse fig size vai ser aplicado apenas a essa figura aqui, né? Esse F que contém esse eixo. Por que isso é relevante? Porque se você fizer uma configuração de fig size global, né? Botar, por exemplo, não vou executar, mas botar assim, por exemplo, lt.figure, aí tinha uma set figure size, uma coisa assim, ou então é set figure size. É alguma coisa do tipo. Se você fizer um desse e botar, por exemplo, mesmo tamanho, isso aqui seria aplicado a todos os seus gráficos enquanto você não resetasse isso aqui, né? Enquanto você não alterasse. Então, em vez de ser só para essa figura em específico aqui, ele botaria esse tamanho para todas as outras figuras. Então, às vezes, quando até o pessoal chama de subplot de um eixo só, justamente só para poder configurar esse aqui mais, digamos assim, a demanda, né? Configurar só para aquela imagem específica, ao invés de configurar para todo mundo, né? Porque lembrando, como ele retorna a figura aqui, nessa figura ela vai ter as configurações que eu já passei aqui de default, ou posso configurar depois de receber a figura, caso eu queira. Já o normal não, né? O normal ele fica com essa figura implícita, então isso aí ele meio que fica um padrão, né, para o DataFrame, não, para o seu notebook todo. Mas vamos lá. Agora que a gente já sabe que Filadélfia é a nossa cidade de uma relevância, vamos começar a estudar um pouquinho melhor ela, né? Então vamos aqui ver o campo total time stop de P80, por que o P80 não P20, P40 ou P50 ou 60, né? Porque o P80 é já para o final. Então, se o trem ficar muito tempo parado no geral, a gente vai saber digamos assim, com o nosso último dado, né? Porque digamos que ele fique muito tempo parado no começo, mas seja só um trem em específico, o resto não fique parado, sejam, digamos assim, rotas mais rápidas, a gente ia dizer, não, esse negócio de engarrafamento não faz sentido. Mas se a gente verificar a rota quase total, alguma hora ele teve que parar, provavelmente, não é mesmo? Já que a rota é maior, né? Já que ele teve que passar vários lugares. Se ele parou, ele provavelmente parou nessa rota maior do que na rota menor, né? Então é por isso que a gente está olhando esse carinha aqui e não os outros time stop de percentuais menores. Então, como eu disse, a gente vai olhar em cima da cidade de Filadélfia e vai pegar a soma das horas tanto no final de semana como no weekday, só que eu acho que eu escrevi errado aqui. Foram dois weekends. Ok. Eu acho que aqui talvez tenha sido um erro de digitação e o gráfico vai estar diferente. Quando eu for enviar para vocês, eu vou executar isso aqui. Ver se o problema não persiste. Mas enfim. Anota aqui, tá? Tá weekday. Desculpa aí, pessoal. Enfim, a gente vai pegar, né, do weekend e do weekday, né, ou seja, né, dia de finais de semana e dia de semana. E vai verificar dentro do data frame quais são... Quando é que o trem para mais, né? Se no final de semana ou se são dias de semana. Aí a gente plota o gráfico aqui, né, o bar plot. E aqui, nesse caso aqui, né, como eu falei, ele seta a figura aqui para esse cara em específico e não coloca, né, em cima do PLT em geral, para só esse carinha aqui ficar desse tamanho. Mesmo que não vá utilizar o eixo, né, você pode ver, a gente só usa aqui para botar a legenda, mas só em usar esse subplot com esse tipo de figura aqui, a gente já fica com esse controle maior, né, da nossa figura. Beleza? A gente tem os dois bar plots em sequência, justamente para ele botar um contra o outro, né, para a gente poder ver claramente a distinção, né, de quantos dados estão em cada lugar. E aí o geral gráfico você pode ver, né, que aqui no Weekday o pessoal consegue ver a legenda direitinho? Acho que sim, né? Se não conseguirem, avisem pelo chat, por favor. Mas, né, a gente tem esse azul mais clarinho aqui, que fica o dia de semana. E tem o weekend, que é o vermelhinho, né, que indica no final de semana. Veja que o weekend está com vermelho e aqui tem muito dado que está roxo. Por quê? Esse roxo é, digamos assim, a combinação, né? Quer dizer que o weekend não conseguiu passar de weekday. Já aqui, quando está vermelhinho, quer dizer que o weekend ultrapassou o weekday e o weekday ficou parado aqui, né, onde esse roxo acabou. Então, você pode ver aqui que nas primeiras horas do dia, né, tipo hora 1, 2 e 3, né, 1, 2 e 3 da manhã, no final de semana você tem um movimento um pouquinho maior do que no dia de semana. O que faz sentido, né, porque dia de semana, 3 horas da manhã, acho que quase ninguém está acordado, né, só o pessoal que trabalha realmente no turno noturno. Mas, né, em geral, a gente tem uma movimentação bem maior dia de semana do que final de semana, principalmente, né, nessa hora aqui, a rush hour, né, que é das 5 até 10 horas ali da manhã, que é realmente onde o maior pico acontece no final de semana, ele cai bastante. Ok. Agora a gente sabe, né, que a maior porcentagem de nossos dados se concentram no dia de semana. Porém,
Como é que isso se aplica aos meses, né? Que meses tem essa maior concentração de, como eu falo o nome, de paradas, né? Quais meses eles têm essa frequência aqui? Mesma ideia daqui de cima, só que dessa gente, em vez de plotar por dia da semana, a gente plota por mês, que você pode ver aqui, ó, que está aqui em hour, né? Que seria horas na semana, no dia, quer dizer, perdão, e aqui month, para mostrar o mês. Só uma coisa estranha, aparece quando a gente plota por mês. Perceba que aqui, do mês 1 e 5, a gente primeiro nem tem dado dos meses 2, 3 e 4. Esses meses sumiram, né? Não estão no dataset. Talvez tenham ido para o dataset de teste. É de teste, exato. Mas nesse caso aqui a gente não tem, né? Simplesmente não tem acesso a esses carinhas aí. Não só isso, mas a gente pode ver claramente que tanto no mês 1 quanto no mês 5, a gente só teve dados do dia da semana. No final de semana a gente não tem nenhum dado. Ou isso, ou ninguém pegou o treino no final de semana. O que é meio contraditório, dado que a gente viu, né, que existe no final de semana já tem um certo pico aqui, uma hora que ele passa desde semana. Então, assim, a princípio parece que uma coisa está estranha, né? E olhando melhor para esses meses aqui, a gente pode ver que realmente, ó, não tem dado. Não é que ele seja, não é que a quantidade seja pequena, né? Tipo assim, eles pegam poucos treinos aqui. Não, realmente não existe, é nulo. Basicamente nulo, né? Tem uma contagem aqui minúscula no mês 1, mas no mês 5 ele é completamente vazio. E o que isso não quer dizer? Isso quer dizer que, ou, possivelmente, nosso dataset ele não conta com esses meses, né? Tipo, realmente, o pessoal não tinha esses dados, né, a partir desses meses aí, ou então, simplesmente, o pessoal resolveu tirar, talvez seja a dificuldade da competição, né? Isso aí vai faltar, né, dados para inferir a respeito de parte desses meses. Mas, enfim, agora já tem uma noção, né, de onde nós estamos concentrados e qual é o período, né, que os treinos eles começam a parar mais. Geralmente é nesse período aqui, né, de rush hour e em dias de semana. Principalmente os meses aqui, né, não, assim, não, sem férias, né, tanto de escola quanto às vezes de trabalho, no finalzinho aqui do ano. E aí, a gente vai lá e utiliza o Blockspot. Para que o Blockspot? Lembra que eu disse que a gente tem muitas amostras? A gente tem aqui, pode ver, né, tipo, time stopper daqui, tem muito cara que para no dia de semana. Aqui a gente pode ver que em Filadélfia só tem 400 mil amostras, ou quase 400 mil amostras, isso em um dataset só, no outro dataset tem mais ainda. Então, uma coisa boa para a gente ver é ver justamente a distribuição, né? A variância dos valores utilizando o Boxplot. Lembra que a gente falou no passado, né? Boxplot, ele mostra se tem muitos pontos fora da curva, ou seja, se nossos dados eles são constantes, né? Eles são, como eu posso falar, mas não mudam muito, eles estão dentro dessa caixinha aqui, né? Eles vão ficar geralmente concentrados aqui dentro da caixinha do percentil. Porém, se nossos dados eles forem mais, digamos assim, selvagens, né? Com uma falta de palavra dispersos, são mais dispersos, eles ficam como outliers. Então, essa barrinha aqui não deveria ser uma barrinha, deveria ser no máximo alguns pontos. Então, você já percebe que esse time stopped, por mais que ele tenha, digamos assim, uma frequência comum, tipo, ele acontece em determinados dias, em determinados meses, de forma frequente, pode ver aqui, né, tem uma boa concorrência nessas horas aqui. Essa quantidade, né? A quantidade de vezes que ele para não obedece a mesma ordem, né? Tipo, eu posso falar. A quantidade de vezes que ele parou, né? O tempo que ele parou lá no P80 varia bastante. Então você vê que tem aqui uma barra de outliers, né? São alguns pontos. É um grande número de outliers que são paradas, né? Que aconteceram acima da média e todas eles vão quebrando um pouquinho mais, né? Tipo, eles vão saindo da média um pouco mais. Isso aí se repete também para os finais de semana. Então a gente pode ver que essa parada dos treinos, né, por mais que ele sempre aconteça, ele não tem a consistência de por quanto tempo ele acontece, né? Pode ser que ele aconteça rápido ou demore muito, e geralmente, né, ele demora muito, como a gente pode ver aqui, né? Existem quase nenhum, na verdade, nenhum outlier para baixo. E aí, a gente mostra também isso aqui para todas as cidades, né? Atlanta, Boston, você pode ver aqui, já dá para ver que isso aqui não é só uma barra, né? Tem alguns outliers bem maiores aqui nestas cidades. Aí, ok, o que a gente pode inferir com isso? Pode inferir que isso aqui vai ser uma coisa bem difícil de se, como posso falar o nome, categorizar, né? Porque já que a gente tem tantos pontos fora da curva, é difícil a gente encontrar um padrão nisso aqui. Porque
Se toda hora o cara varia, se um dele para pouco, se um dele para muito, ou dele para mais ainda, é difícil você conseguir prever, né? Então, provavelmente, nossa machine learning aplicada a esses dados aqui não vai ser tão proveitoso assim, né? Porque ele vai precisar de uma quantidade bem maior de dados do que a gente já tem para tentar inferir uma coisa, né? Já que a gente tem tanta variação nos dados assim. Ok? Alguma dúvida até agora a respeito disso aqui? Aqui no Zoom, por enquanto, não. E no YouTube ainda não também. Ok. Então, vou mostrar aqui um bônus dessa mesma análise, porém com outro tipo de ferramenta. No nosso curso, a gente viu as ferramentas, né, do Matplotlib e do Seaborn. Porém, todavia, no entanto, a gente tem outras ferramentas de plotagem de gráficos. Por exemplo, deixa eu ver aqui em cima. Aqui. Essa ferramenta chamada Plotly, que é, digamos assim, você provavelmente vai ver isso aqui quando for trabalhar com ciência de dados, principalmente se você vê um blog ou um site pessoal, que esse cara ele vai estar sempre em evidência. Por que o Plotly é tão interessante assim, né? E a gente não falou dele, por exemplo, já que ele é bem usado. O motivo de a gente não ter falado é porque, infelizmente, o Plotly ele não funciona muito bem com a ferramenta do Google Colab. Você pode ver aqui, ó, que tem essa célula aqui, tem que fazer, digamos, essa gambiarra aqui, né? Esse pulo do gato, só para poder fazer o Plotly mostrar algum gráfico aqui. Por quê? Porque o Plotly é basicamente uma página de JavaScript, né? É um gráfico interativo. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo de um gráfico com Plotly. Aqui, aquele box plot que a gente gerou aqui, ó. Usando o Matplotlib, você vê que ele é estático, né? É só uma imagem. Se você arrastar aquele, você vê que ele faz o ícone de imagem. Você não tem como interagir. Já no Plotly, não. Você botar aqui o mouse em cima, ó. Você consegue ver, né? Tipo, quem são os outliers, quais são os percentis aqui e tudo mais, né? Ele tem mais interações. Isso aqui é basicamente uma páginazinha, né? Quem já mexe com front-end aí, né? A página HTML em JavaScript e tudo mais, que permite essa interação. Infelizmente, como é um HTML rodando dentro de uma página e tudo mais, o Colab não suporta muito bem. Então você pode ver, né, que foi essa marcação aqui, object. Isso aqui era para ser o título, só que ele não, por algum motivo ele não consegue pegar o título muito bem, entendeu? Então por causa desse motivo a gente não mostrou, mas fica aí, né, a citação da biblioteca para quem tem interesse em fazer, por exemplo, uma análise de dados, botar um blog seu, alguma coisa pessoal, em algum canto por fora, que não seja só dentro do Colab. Você pode usar os gráficos assim, fica bem fácil para o leitor poder visualizar, né? Pode ver aqui também outros aqui, ó. Aquele lá que a gente plotou um a um de cada cidade, aqui já dá para ver bem mais claro, né? A diferença entre cada cidade, entendeu? É bem interessante mesmo. E isso aqui a gente não conseguiu fazer funcionar dentro do Colab, que seria o plot geográfico. Imagina um Google Maps, só que com os pontos já marcados ali, né? Mostrando o congestionamento. Mas lembra que a gente tem cidades aqui de latitude e longitude? Cadê? Aqui. A gente pegou esse cara aqui e mostrava no mapa, né? Então ele mostrava tipo um mapa interativo, justamente marcando essas latitudes e longitudes aqui, e ele tinha tipo umas bolinhas que iam crescendo conforme o time stopped, né? Esse carinha aqui. Opa, não, isso aqui não. Isso aqui. Não, mais na frente. Esse time stopped aqui, ele fosse maior, né? Eles ficariam uma bolinha maior, né? Para dizer que tem muito engarrafamento ali, né? Então, infelizmente, não deu para mostrar, mas fica aí, né? A dica, né? O comentário a respeito da biblioteca, que é muito interessante, é bem poderosa mesmo. É um pouquinho mais chato de usar, mas nada de outro mundo, né? Você pode procurar aí, né? Na própria documentação dela, ela mostra vários gráficos interessantes, assim como o Seaborn também mostra. Se quiser também depois, vocês falam lá no Discord e marca a gente. Ou então o pessoal da organização que a gente pode mandar esse aqui também, caso vocês queiram dar uma olhada no Plotly por fora, né? Ok. Pessoal, alguma dúvida novamente? Da segunda aplicação, da primeira também, ou então no custo geral? Enquanto a gente espera os comentários, Kevin, você tinha falado do formulário, não é isso? Mais cedo? Exato. E esquecendo dele, obrigado por lembrar. O pessoal que está principalmente acompanhando pelo Zoom, deixa eu pegar o link de novo que eu acabei perdendo aqui quando tá acompanhando as coisas do DataFrame. Mas enfim, Também. a gente geralmente faz uma avaliação, né, do nosso curso
para o pessoal, né, caso não tenha gostado ou tenha gostado, né, para justamente avaliar como é que ficou o material, para caso tenha mais novas edições, que a gente tem aqui na NCC, ou então até mesmo o nosso grupo PET lá na nossa faculdade, a gente poder fazer um curso de melhor qualidade, né, melhorar o que ficou um pouco confuso, ou botar mais atividades, basicamente é melhorar nosso material conforme o nosso público demanda, né, tipo, você quer mais atividades, vocês querem mais com teoria e por aí vai. Então, é sempre no final de cada curso, joga um formuláriozinho para vocês poderem, né, expressar o quão vocês foram contentes ou não com o curso, né, e de preferência, né, receber vários comentários construtivos, né, tanto de elogios quanto também de críticas que possam ajudar a gente a melhorar. Então, eu vou pedir até para o Gustavo botar no YouTube, se possível. Vou colocar aqui para vocês no Zoom. E peço para o Gustavo também mandar para o YouTube, o pessoal está acompanhando pelo YouTube, para eles poderem voltar nisso aí, né, agora no finalzinho da aula, para poder manifestar a sua opinião a respeito do curso. Se você conseguir aproveitar, se você tem uma coisa que você queria adicionar, sentiu falta e por aí vai. Eu vou compartilhar no Discord também para quem assistiu lá Pronto, acho que posso lá no botar lá canal do também, que já YouTube. que eu tô com ele aqui rápido. Ah, já botei. Fui mais rápido. Ah, droga, perdi. Então é isso, pessoal. Acho Beleza. que é bastante isso que a gente tem para mostrar. Tinha outro data set da família, não. Tinha outro notebook também, que a gente preparou, digamos assim, extra, que eu acho que não vai dar para cobrir ele todo agora, mas eu posso mandar para vocês, botar naquela parte lá que a gente compartilhou ontem, né? Caso queiram dar uma olhada também. Ele é um dataset que faz análise de dados de problemas cardíacos. Então, é parecido com o que a gente fez aqui com a análise dos trens, né? Só que em vez de tentar predizer engarrafamento, etc., a gente tenta predizer doenças cardíacas. Então, por exemplo, quem é mais propício a ter um problema cardíaco, são para pessoas que têm tais características, etc. Então, isso aí é bem interessante também, né? E lá tem vários gráficos, digamos assim, diferentes, utilizando a biblioteca do Seaborn e do Matplotlib que a gente vê aqui. Como eu disse, ele é um pouquinho longo, então infelizmente não vai dar para a gente ver hoje aqui, mas fica lá. Vou mandar para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. E qualquer coisa para falar com a gente tá no Discord, né? Que a gente tenta tirar qualquer dúvida que apareça, mesmo depois que as aulas acabem, ok? Tá ótimo, Kevin. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Muitíssimo obrigado, Axa, e a N e a todo o pessoal do PET da UFRN, porque eu sei que a elaboração do minicurso envolve todo o grupo, não só vocês, né, que vêm aqui apresentar os trabalhos. Uhum, Reforço aqui, ó, o contato do pessoal para caso vocês queiram entrar em dúvidas. A gente também vai ficar aqui por até mais uns 2 minutinhos, caso alguém tenha dúvida, mas de antemão eu agradeço imensamente também a presença de vocês, dos participantes, aqui, e pela atenção que deram ao minicurso. uhum. Reforço também o que o Gustavo falou, né? Caso tenha alguma dúvida, tanto desse mini curso, como até, tipo assim, sei lá, é de outra linguagem, ou contanto que seja relacionado à computação, né? Precisar de alguma ajuda, né? O PET está aí à disposição. Manda e-mail pra gente no grupo. Fala com a gente pelo nosso site. Tá lá no slide também do site, grupo, Instagram, tudo que a gente tem no nosso grupo. Contata lá, que se for possível a gente vai lhe ajudar. Lá não tem tempo ruim, não. Sempre que dá, a gente tenta ajudar o pessoal. Mesmo que seja de outro curso, de outro estado, de outro país. Falando português ou inglês, a gente tenta desenrolar. Isso é verdade, a gente ajudava bastante gente de outros cursos lá no PET. Uhum. Então, aqui no chat, Kevin, tem vários elogios, né? Então, eu imagino que o pessoal esteja sem dúvida. Eu agradeço novamente a presença de todos. Reforço que o evento ainda vai continuar. Hoje teremos uma terceira sessão técnica com duas palestras interessantíssimas e mais a apresentação de alguns trabalhos. E aproveitem o restante do evento, tanto hoje quanto amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde e um bom almoço para todos. Tá, pessoal. Tchau, tchau.